Muito bom dia para você mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência aqui na FM Rádio Alemes 105,5 FM em conexão com a Rádio Senado e também aqui na nossa TV Alemes, canal 7.2 para Campo Grande e região. Bom, sessão movimentada, nós acabamos de ver um extenso debate sobre o auxílio, o benefício que vai ser concedido aos servidores pensionistas e aposentados vinculados ao MS-Prev, né? Mas essa não foi a única matéria, o único projeto de lei que foi votado na sessão de hoje. Por isso, então, vamos retomar um pouquinho como que foi o dia de votações aqui na Alemes, né? Não apenas essa matéria foi votada. Nós tivemos ontem a votação de 2 projetos de lei do deputado Antônio Vaz em segunda discussão. Esses 2 projetos, eles passaram por redação final. E como que ficou, então, agora, definitivamente esses projetos, né? O primeiro, cuja redação final foi votada, foi o projeto de lei de número 212, apresentado no ano passado. Essa matéria em redação final, né, ela foi aprovada e que reserva 10% das vagas a serem oferecidas pelo Poder Executivo de estágio, né, vagas de estágio, que 10% dessas vagas estejam reservadas para pessoas com deficiência e também para pessoas com transtorno do espectro autista. Essas vagas, elas valem tanto para aquelas que são oferecidas para estudantes dos anos finais do ensino fundamental, algumas vagas também são oferecidas para essas pessoas, ensino médio, ensino técnico e o superior e também os níveis, a educação especial também vai ter direito, entra nessa reserva de vagas, 10% das vagas oferecidas pelo Poder Executivo, então, para as pessoas com deficiência, né? Já tem várias barreiras no dia a dia e, de certa maneira, facilita o acesso ao mercado de trabalho, a experiência profissional, o que com certeza vale para muito tempo. Vamos para o próximo projeto, também do deputado Antônio Vaz, matéria também discutida, votada com a redação final aprovada pelos deputados estaduais e que institui, por meio da Lei 275 de 2023, a campanha de prevenção e combate à depressão na gravidez. Antes da gravidez ou a depressão pós-parto, né, que ocorre após esse período de gravidez, sempre na semana do primeiro domingo do mês de março. O primeiro domingo do mês de março também já é um dia calendarizado, já está na lei que trata do calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul também como um dia para refletir sobre a depressão na gravidez, a depressão pós-parto, né? O deputado Antônio Vaz, ele diz que o poder público, com o texto da lei, da maneira com que ele foi aprovado em sua redação final, poderá promover campanhas explicativas sobre a depressão pós-parto. Muitas mulheres acabam não entendendo naquele misto de emoções que essas emoções podem representar uma depressão pós-parto, então a campanha pode ajudar nesse sentido e o governo também pode promover qualificações, seminários, as equipes de saúde, né, da rede pública de saúde, para poder também recepcionar essas mulheres. Então, projeto de lei de número 275, com redação final aprovada aqui na Alemes. Vamos para o próximo projeto de lei. É hoje, aliás, autoria do deputado Renato Câmara. Projeto de lei de número 135, apresentado no ano passado. Essa matéria discutida, votada e aprovada em segunda discussão e que institui no calendário oficial de eventos de Mato Grosso do Sul a campanha Maio Verde, né? O que seria o Maio Verde? Conscientização sobre a doença celíaca. O que é a doença celíaca, né? É aquela, a gente pode dizer de maneira muito grossa, é uma alergia que algumas pessoas têm ao glúten, né, que é uma proteína que está presente no trigo, está presente na cevada, em vários alimentos, né, o glúten acaba estando presente. Tanto que existe um alerta, né, nos alimentos, quando eles contêm o glúten, que ele precisa estar na embalagem, né, contém glúten justamente pela alergia que essas pessoas têm. Segundo o texto da lei agora aprovada, de autoria do deputado Renato Câmara, do MDB, serão promovidos esforços para conscientizar e orientar a população sobre a doença celíaca, né, que provoca, em especial no intestino delgado, várias complicações, vários sintomas. Então, vem o deputado Renato Câmara também trazendo esse assunto para o debate público, para conscientizar e que as pessoas também busquem ajuda. O último item votado na sessão de hoje, que também teve um debate muito extenso, foi o projeto de lei de número 62. Essa matéria foi votada em primeira discussão, que é o momento em que os deputados votam a constitucionalidade da matéria, né? A legalidade, o respeito à legislação nacional, legislação estadual, né? A autoria do Poder Executivo. E esse projeto, então, concede, depois de todo um debate que a Assembleia vem, inclusive, tomando frente desde o começo do ano, os aposentados, eles vêm participando
participando das sessões, vem conversando com os parlamentares também, reivindicava inicialmente que os 14% que incidem sobre o salário, que eles deixassem de ser cobrados. Os deputados, depois de muita negociação com o Poder Executivo, porque apenas o Poder Executivo é quem pode propor lei nesse sentido, não pode os deputados por livre iniciativa proporem algo assim, porque por mais que eles propôssem e no cenário muito eventual fosse aprovado, essa matéria estaria com vício de iniciativa, né? Estaria um erro na iniciativa e também ela acabaria não valendo, porque a iniciativa parte do próprio governo. Então, o governo mandou que proposta, né? Considera então o benefício de assistência médico-social de R$300. Para quem? São os aposentados e pensionistas vinculados ao MSPrev que ganham até R$ 7.786,02, que é o teto do INSS. Vamos para uma próxima tela aqui. Vamos esmiuçar um pouquinho mais esse texto que foi encaminhado pelo governo do estado. Então está aqui, válido para aposentados e pensionistas da administração direta, autarquias, fundações do Poder Executivo Estadual vinculados ao MSPrev, que é quem faz a gestão da Previdência Estadual. Esse benefício, ele tem caráter indenizatório, ele não vincula para concessão de aumento salarial, não cria nenhum outro tipo de vínculo, cálculo em auxílios ou outros benefícios, bônus que os aposentados têm a partir da remuneração deles. Ele então é caráter indenizatório, ele é à parte, não serve para nenhum outro tipo de cálculo que possa existir nas remunerações. E ele também vale para as pensões por morte. Né? Quem recebe pensão por morte de um servidor, quem contribuiu para o MSPrev, também vai receber. Caso essa pensão por morte seja dividida para mais de uma pessoa, os R$300 também serão divididos em número semelhante à quantidade de pensões pagas a partir da contribuição daquele servidor, daquela pessoa que contribuiu ao longo de todos esses anos para o MSPrev. Bom, antes eu vou repassar então, só fechando aqui a ordem do dia, os outros itens que foram votados, né, que foram as indicações. Aliás, antes de eu ir para as indicações, vamos falar do acordo de liderança dessa matéria relacionada à concessão desse benefício, porque foi publicado na edição do Diário Oficial de ontem, aqui da Assembleia Legislativa, então, um acordo de liderança para que a votação acontecesse até amanhã. A intenção do presidente Gerson Claro, acelerando todo esse trâmite, né, uma ferramenta prevista no regimento interno aqui da Lemes, é que o quanto antes os aposentados possam já receber o benefício médico social. Então, como já aconteceu hoje dia 3, houve a emissão do relatório pela CCJR, quem nos acompanha desde cedo viu que o relatório foi aprovado pela comissão, a votação em primeira discussão, nós acabamos de acompanhar ao vivo também aqui pela Rádio TV Lemes. Amanhã, o que prevê o acordo de liderança? A votação em segunda discussão, que é a votação do mérito. Então, as comissões temáticas até amanhã, elas vão ter que fazer a emissão dos relatórios. E amanhã também, se por um acaso houver a apresentação de emendas, o que até ao momento não aconteceu, mas se acontecer a apresentação de emendas e essas emendas elas forem aprovadas pelo plenário da Lemes, amanhã mesmo deve acontecer uma sessão extraordinária, então, para votar a redação final. Mas reforço, a votação numa sessão extraordinária da redação final do projeto de lei de número 62 só vai acontecer se houver a apresentação e a aprovação de emendas dos deputados estaduais. A expectativa é que ocorra apenas a votação em segunda, mas ainda os deputados têm o direito de apresentar emendas, sim, a esse texto. Bom, as indicações, antes da gente partir para os comentários, porque os deputados debateram muito esse projeto, viu? Também, logo ao final da sessão, 2 requerimentos, 51 indicações, 3 moções de congratulação e 3 moções de pesar foram votadas. Mas vamos continuar falando sobre a questão previdenciária, né? Inclusive, os próprios deputados já diferenciaram, né? Nós estamos mexendo na Previdência, estamos criando um benefício, né? Então, a partir desse momento, quando a gente fala disso, nós estamos falando de alterações na Lei Previdenciária de Mato Grosso do Sul, na Lei Previdenciária de Mato Grosso do Sul, mas sim na concessão de um benefício médico-social para os aposentados. Quem falou inicialmente que começou os trabalhos sobre esse assunto aqui hoje na Lemes foi a CCJR, como eu disse, né? Estava calendarizado no acordo de liderança, que a CCJR seria a primeira a emitir um relatório. Foi o primeiro momento em que esse debate aconteceu no dia de hoje, nessa quarta-feira, aqui na Assembleia Legislativa. E a presidente da comissão, que é a deputada Amara Caseiro, do PSDB, ela falou justamente sobre essa celeridade que foi proporcionada pela comissão, que
permitiu que a matéria já fosse votada hoje em primeira discussão. Vamos ouvir então a fala da deputada Mara Caseiro, que conversou com a colega Ana Paula Gimenez aqui da TV Alemes. Hoje, então, o governo nos manda esse projeto para criando esse benefício, né, de auxílio médico e também social aos nossos aposentados e pensionistas. É claro que a gente, nesse quesito, foi muito debatido essa questão aqui na Assembleia. Hoje nós temos aí os aposentados clamando, né, para a diminuição, inclusive, do índice, só que nós não estamos tratando sobre a aposentadoria, sobre índice dessa aposentadoria. Nós estamos apenas aqui recepcionando e votando um projeto de lei que nos cria um benefício de auxílio médico e social para os nossos aposentados e pensionistas, que é de R$300, e a tramitação ela teve que ser bastante ágil, bastante rápida, em função de que o governo, como já vem há tempos a gente debatendo essa questão desse auxílio, que entre já neste mês, a partir do dia 1º de abril, esse benefício já possa ser recebido pelos aposentados e pensionistas no mês que vem. Ou seja, em maio, eles já recebem referente ao mês de abril. Então, já vai estar esses R$300 acrescido no salário aí dos aposentados e pensionistas. Entendo que foram debatidos, inclusive o teto, que antes era de 2,5 salários, hoje nós fomos até o teto previdenciário, então hoje vão ser mais servidores beneficiados, né, em torno de 11 mil pensionistas e aposentados que estarão recebendo, e esse debate também foi muito discutido aqui dentro da casa com o próprio governo, no sentido de aumentar, inclusive, esse teto. Então, nós conseguimos aumentar para o teto da Previdência, que é de 7.700, para que a gente possa ter mais aposentados e servidores sendo beneficiados. Bom, a gente viu aí pela fala da deputada Mara Caseiro na evolução desse assunto ao longo das últimas semanas, né? A proposta inicial do governo, que era menor do que foi votada hoje. Mas um ponto que foi ressaltado pelo presidente Gerson Claro na sessão de hoje foi que o assunto não vai terminar por aqui. Inclusive o assunto previdenciário, né? Hoje houve a votação do benefício, mas os deputados devem continuar acompanhando a questão previdenciária aqui em Mato Grosso do Sul. E como que eles vão fazer esse acompanhamento? Por meio de uma comissão temporária que vai ser instituída pela mesa diretora em ato da mesa diretora. O presidente Gerson Claro falou então sobre a criação desse grupo de trabalho que vai continuar debatendo esse assunto aqui na Alemes. Na esteira do que disse o deputado Júnior Mock, também na semana passada nós anunciamos aqui, hoje nós vamos assinar aqui, deputado Pedrocian, já comunicado aos deputados, um ato da mesa diretora, dispõe sobre a instituição e designação de membros da comissão de representação para acompanhamento e monitoramento da Previdência e de eventual déficit atuarial do regime de Previdência do Estado de Mato Grosso do Sul. A mesa diretora da Assembleia Legislativa, nos atribuições legais, regimentais, considerando o artigo 47 e 48, designa os membros para os seguintes visando a sustentabilidade fiscal e previdenciária a longo prazo. A comissão temporária a que se refere ao artigo 1º tem como atribuição aí uma série de atribuições: realizar estudos, pesquisas, fazer proposta ao Executivo e ao órgão gestor do regime, promover audiência pública, seminário, acompanhar a execução orçamentária, requisitar documentos, relatórios, elaborar relatórios, discutir com os representantes, analisar e monitorar continuamente o valor das contribuições dos aposentados. Então, essa comissão será composta pelo deputado Paulo Duarte, pelo deputado Roberto Achioca, pelo deputado Pedrocian Neto e pela deputada Gleice Jane. Uma comissão que tem uma composição de vários membros, inclusive de membros que têm feito um trabalho exemplar. Agradecendo já os membros que participaram antes, deputado Caravina e deputado Pedro Kemp, que não estão nessa comissão e que fizeram parte de outra. Então, está sendo publicado hoje essa resolução.
Bom, a publicação, então, como o presidente Gerson Claro falou, deve sair na edição de hoje do Diário Oficial da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Reforçando, então, quem serão os membros dessa comissão temporária que vai acompanhar a situação previdenciária aqui no nosso estado. O deputado Paulo Duarte, do PSB, deputado Roberto Achioca, do União Brasil, deputado Pedro Ossian Neto, do PSD e a deputada Gleice Jane, do PT. Bom, os deputados, como a gente tem falado desde o começo do Redação Final, eles discutiram muito esse assunto, debateram muito, inclusive no momento da votação, a concessão, então, a criação e a concessão desse benefício médico-social pelo governo do estado aos aposentados e pensionistas do MS-Prev, que recebem até o teto estabelecido pelo INSS, né, que é o Regime Geral de Previdência Social. Um dos primeiros a falar sobre, durante o momento da discussão, foi o deputado Júnior Mock, do MDB. Vamos ouvi-lo. Estamos votando em primeira votação, que é a questão da constitucionalidade, da legalidade da matéria. E não há, obviamente, nenhum óbice do ponto constitucional e legal para essa matéria já votada, inclusive, na CCJR. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, senhor presidente, trata-se de um benefício. O governo do estado manda um abono beneficiando os servidores aposentados. Nós não estamos tratando de questão previdenciária, né? Não há como o parlamentar, num abono que é dado aos servidores, se negar a votar um abono que vai atender e vai beneficiar cerca de 11 mil servidores, segundo o cálculo do Estado. Outro ponto importante, nós estamos aqui tratando. Entretanto, toda essa discussão, ela teve início, deputado Londres, quando nós aprovamos nessa casa a reforma previdenciária, eu apresentei uma emenda assinada por vários deputados, onde nós excluíamos do pagamento do percentual da Previdência os servidores até o teto do INSS. Posteriormente, isso foi modificado e a isenção ficou até um salário mínimo. O que é importante salientar aqui? Essa luta tem que continuar. Obviamente, os servidores, aqueles que pleiteiam, e é importante, porque outros estados da federação já concederam, de buscar junto ao governo a possibilidade de aumentar esse teto de isenção, que hoje é apenas um salário mínimo, e a discussão que vem desde o início, há quase um ano, nós estamos fazendo essa discussão, a casa sempre com a representação das categorias aqui presentes, pleiteando aquilo que é direito. Então, é importante deixar muito claro a diferença entre o que nós estamos aqui. Há um pleito na mudança do fator previdenciário, aumentando o teto de isenção de um salário, o pleito é que seja até o teto da Previdência. Essa é uma discussão que tem que continuar, nós temos que discutir. Nesse momento, nós estamos votando tão somente aqui hoje, né, a constitucionalidade da matéria, mas no mérito nós estamos votando um abono. Então, como parlamentar nesta casa, como é que nós vamos votar contra um abono que vai beneficiar de alguma forma cerca de 11 mil servidores? Então, por isso, estou aqui manifestando meu voto favorável. Bom, quem também fez um resgate de todo esse histórico, né? Todo esse histórico do trabalho que iniciou no começo do ano, com a primeira comissão que representou a Lemes junto ao governo do estado, que era formada pelos deputados Caravina, Pedro Kemp e Pedro Ossian Neto. Foi então o deputado Pedro Ossian Neto, ele relembrou todo esse trabalho e justificou o seu voto favorável à constitucionalidade, então, do projeto de lei que cria o benefício de assistência médico-social. Os números que nós vimos são extremamente preocupantes. No passado, nós tínhamos 4 servidores ativos para cada um inativo, de forma que os ativos sustentavam os inativos, e hoje nós chegamos a uma situação onde um ativo sustenta um inativo. Sim, nós precisamos fazer concurso? Sim, precisamos. É por isso que essa comissão é tão importante, porque além das medidas que nós temos que fazer, nós temos que olhar Previdência com responsabilidade e olhar o déficit atuarial. Não tem solução para o déficit atuarial se nós não aumentarmos as contratações dos servidores ativos, acabar com o professor convocado, fazer concurso, colocar dentro da folha. Então, ocorre que
ocorre que ninguém que está no governo consegue resolver esses assuntos de uma hora para outra. São passos. E vocês estão absolutamente corretos no diagnóstico. Nós concordamos com esse diagnóstico. Como é que nós vamos caminhar para esse desfecho? Na medida em que nós tivermos uma comissão que vai sugerir uma série de encaminhamentos. Hoje, o que nós estamos discutindo? Um texto que não altera a Previdência, senhor presidente. Nós não estamos discutindo hoje Previdência. Nós estamos discutindo um auxílio médico social que não é abono. Legalmente ele não é abono, é uma verba de natureza indenizatória, que inclusive não pode ser objeto do consignado, então é um dinheiro que é para ser livre para o beneficiário, que vai atingir quase 11 mil e alguma coisa, quase 12 mil servidores dos quase 30 mil. É um avanço? É um avanço. É suficiente? Não, não é suficiente. E o assunto Previdência vai ficar em aberto para que nós possamos tratar no futuro. Pois é, né? Dá para sentir pela fala do deputado Pedro Oceaneto que esse assunto vai continuar sendo debatido pelos deputados estaduais. Deputado Pedro Oceaneto, então, que faz parte dessa comissão temporária que vai acompanhar o tema Previdência e que vai ser publicada na edição de hoje do Diário Oficial da Assembleia Legislativa. O deputado Paulo Duarte, que também vai fazer parte dessa comissão temporária, também se manifestou durante a votação. Está sendo votado agora, não tem nada a ver com a questão da Previdência. Qual o avanço, além desse auxílio saúde? Não é só isso. Primeiro que esta casa, embora tenha a sua maioria dentro da base do governo, não significa que, quando chega aqui uma manifestação, por sermos base, o assunto não é discutido. Tanto é que a proposta inicial do governo, deputada Amara, era de 2 salários. E outro detalhe, a proposta inicial do governo, que vigoraria o auxílio saúde a partir de maio. E as duas questões foram modificadas por esta casa, que vai entrar em vigor a partir de abril, sendo aprovado, e até o teto da Previdência. Mas mais do que isso, a gente só olhava antes, eu sou servidor público de carreira, só para o retrovisor quando falava de Previdência. Não é? O discurso que todo mundo estava cansado, porque lá atrás o déficit, não sei o quê. Então é o seguinte, vamos parar de olhar no retrovisor, o que foi feito, e teve governos responsáveis que fizeram, está aqui, o ex-governador, deputado Zeca do PT, que teve um papel importante quando separou-se o que é Previdência de assistência médica, criou-se a CACEMES. E agora, uma outra coisa que eu quero dizer a vocês, que virão aqui outras vezes. O que o deputado presidente Gerson fez hoje, ao criar essa comissão que eu faço parte, é que esse assunto deixa de ser, a partir de agora, graças à manifestação de vocês, um assunto exclusivamente tratado pela Agência Estadual de Previdência, que continua sendo o gestor, que vai gerir, que vai tratar de forma administrativa a Previdência, mas a discussão, deputado Caravina, ela passa a ser uma discussão de Estado, da Assembleia, do governo. Bom, logo após a fala do deputado Paulo Duarte, quem se manifestou foi a deputada Gleice Jane. Ela votou de maneira contrária à constitucionalidade da concessão, então, desse benefício assistencial médico-social, e ela disse que essa votação, esse voto não pela aprovação da matéria, representa um apoio à luta dos servidores aposentados. E a deputada Gleice Jane, como eu falei, também vai fazer parte dessa comissão temporária. Vamos ouvir agora, então, o voto da deputada Gleice Jane. Eu sou professora e me lembrei muito das minhas professoras nesses 2 dias e de quanto elas se dedicaram para esse trabalho, o quanto que doaram a sua vida, dias de trabalho além, porque quando nós somos servidores e servidoras públicas, nós trabalhamos muito além do horário de trabalho, porque a gente tem sempre essa responsabilidade de servir, e são pessoas que serviram
a população do estado do Mato Grosso do Sul por toda uma vida, mas que nesse momento, né, na hora em que foi retirado os seus direitos, e aí foram retirados os direitos, foi muito rápido. Não houve momento de discussão, não houve um debate, né? Para retirar direitos, as coisas são rápidas, né? E foi isso que aconteceu com os aposentados naquele momento. Eu vejo hoje um grupo de pessoas que estão hoje na ativa querendo pedir o abono permanência porque não querem, estão achando o salário baixo, que precisam continuar trabalhando, mas depois que entra no abono permanência, aí não quer mais se aposentar porque não vai conseguir ter a mesma condição de salário, porque tem um desconto dos 14%. Então, a gente tem hoje uma situação bastante delicada e que a gente precisa olhar para isso com cuidado, porque as pessoas estão adoecendo no trabalho. Né? As pessoas estão adoecendo no trabalho. E a gente adoece quando a gente também não vê perspectivas de melhoras. E eu vi ontem, nesse movimento todo, né, do que a gente passou por esse processo de avanço, de luta, as pessoas muito entristecidas, com muita ansiedade nesse processo, e conversei e recebi mensagens de pessoas nesse processo, desde ontem também, com a sua saúde fragilizada. E sobre a saúde, nós percebemos também que o projeto, ele não considere a luta da categoria aqui foi sempre retirada dos descontos dos 14% e considerando, inclusive, as pessoas que estavam doentes. E até agora, o que todo o movimento diz é que a luta feita não foi contemplada no... Bom, vimos aí então a fala da deputada Gleice Jane, o deputado Pedro Kemp, que também faz parte da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui na Assembleia Legislativa e que fez parte do primeiro grupo, da primeira comissão que representou a Lemes nas negociações com o governo do estado, também se manifestou na votação do projeto de lei hoje aqui durante a ordem do dia. E, ao contrário da sua colega de bancada, a deputada Gleice Jane, o deputado Pedro Kemp também falou sobre o histórico, né, como que toda a situação se construiu até a votação no dia de hoje e justificou o seu voto favorável ao projeto de lei. Eu não tenho como votar contra um projeto que vai beneficiar 11 mil servidores e os que ganham os menores salários, porque não tem outra alternativa aqui para nós. É um projeto que é iniciativa do governo. Só o governo pode iniciar um projeto dessa natureza. Então, em função do que nós conquistamos até agora, eu acho importante a gente aprovar o projeto, mas continuar fazendo gestões junto ao governo. E assim que a comissão que o deputado Paulo Duarte, Gleice Jane e outros compõem agora, apresentar propostas concretas para reduzir o déficit da Previdência, nós temos que voltar com essa proposta da isenção dos 14% para os aposentados que ganham até o teto da Previdência. Para finalizar, senhor presidente, eu queria dizer o seguinte: eu estou aqui na Assembleia Legislativa há 21 anos e eu escuto essa história dos imóveis do Previsul, que tem coisa para capitalizar o fundo, mas até agora nada de concreto foi feito nesse sentido, deputado Paulo Duarte. Então agora eu acho que essa comissão tem que colocar no papel, tem tantos imóveis do Previsul, tem que capitalizar o fundo, tem que ir atrás da compensação do INSS, tem que ir atrás da compensação do Mato Grosso, que deve dinheiro para o Mato Grosso do Sul. Eu acho que daqui até o final do ano, deputado Londres, essa comissão tem que apresentar propostas para a gente avançar. Pela fala do deputado Pedro Kemp, a gente percebe várias possibilidades, né, que essa comissão temporária que vai ser instituída na edição de hoje do Diário Oficial vai poder trabalhar e propor soluções, propor novos caminhos para a Previdência Estadual. Vamos agora ouvir a fala do deputado Lídio Lopes. Ele também se manifestou de maneira favorável à tramitação do projeto, mas fez um resgate de anos anteriores, quando houve a instituição da cobrança dos 14% sobre a remuneração dos aposentados.
Tenho acompanhado aqui toda essa categoria de aposentados semanalmente nesta casa. E fiz parte, porque eu já era deputado aqui, deputado Zeca, quando foi votada a questão dos 14%. E fui um dos poucos deputados que foi contra quando foi aprovado isso. A gente foi rechaçado dentro desse processo. Tinha uma discussão. Eu apresentei na época uma emenda aqui com muito estudo para que fosse descontado apenas acima de 3 salários mínimos. Aprovei na CCJ, foi derrotado no plenário. O Estado do Mato Grosso e o Estado do Paraná pegaram a cópia dessas emendas e fizeram nos seus estados e lá aprovaram 3 salários mínimos de teto. E a gente sabia lá atrás que quando viesse ia pegar exatamente os aposentados que eram menos beneficiados, com salários mais achatados, e que hoje a gente vê toda essa consequência disso. Então, não tenha dúvida que a luta de vocês é a nossa luta, é aquilo que eu disse no início da sessão. Eu sou servidor público e tenho uma preocupação. Eu tenho 40 anos de serviço público, assim como vocês lutam pelo Estado, lutaram pelo Estado, e no momento de vocês usufruírem todo o período de aposentadoria de vocês, tem essa luta agora para que não seja retirado as coisas, para que devolvam para vocês aquilo que lhe é de direito, por toda a contribuição que vocês fizeram. Conte comigo aqui, eu vou votar aquilo que vocês, servidores, entenderem que é melhor para vocês. Se forem para votar contra esse abono, eu voto contra o abono para acompanhar vocês. Se for para aprovar o abono, nós vamos aprovar o abono e vamos continuar brigando para que tire esses 14% e que a gente eleva essa questão do teto para que vocês não sejam tão prejudicados como estão sendo hoje e que a gente vê exatamente isso. Bom, e o último parlamentar a se manifestar durante o período de votação, né? Todos esses parlamentares que a gente acaba de assistir e ouvir, eles se manifestaram durante a etapa da votação, então, do projeto de lei 62, que foi encaminhado pelo Poder Executivo. O último foi o deputado Caravina, né, que inclusive fazia parte do governo, retornou para a Assembleia no começo desse ano. E ele também falou aí que o debate, com certeza, deve continuar. Todos os parlamentares que antecederam já explicaram, e o senhor falou também agora, nós estamos votando um auxílio saúde social. Eu quero só agradecer o trabalho da comissão, deputado Pedro Kemp, deputado Pedro Ocean, as reuniões que nós tivemos com o governo e a sensibilidade de todos os parlamentares. Também agradecer a equipe de governo e o governo porque nos atendeu. Nós conseguimos avançar de 2,5 salário até o teto da Previdência, 7.800. Conseguimos avançar na votação. Está sendo feito um esforço concentrado para que tenha validade a partir de 1º de abril, para que esse mês, ainda no salário desse mês, os aposentados e pensionistas possam receber esse auxílio, e que vem beneficiar aqueles que ganham menos. E a discussão vai continuar na comissão, nós vamos estar acompanhando também. Foi muito bem explicado por todos que antecederam que nós vamos botando um auxílio, que é importante. Então, quero agradecer a possibilidade de estar dando esse alento, essa melhoria para aqueles que ganham menos. Então, meu voto é sim a favor desse auxílio que vai beneficiar mais de 11 mil servidores. O deputado Caravina, então, fez um resgate, né, do trabalho da primeira comissão que foi indicada pela mesa diretora, pelo presidente Gerson Claro, né, que teve a participação dos deputados Pedro Kemp, deputado Caravina, deputado Pedro Ocean Neto, eles que fizeram as primeiras conversas, intermediou essa relação entre os aposentados, o governo do Estado, que o deputado Caravina resumiu bem, né, a proposta inicial do governo e como que ela chegou aqui na Lemes. Bom, 11h31 em Mato Grosso do Sul, a gente encerra essa etapa da ordem do dia. Lembrando, esse projeto, pelo acordo de liderança, vai ser votado amanhã na ordem do dia. Então, com certeza, a gente continua repercutindo esse tema aqui no Redação Final. Bom, vamos falar agora das primeiras propostas, as primeiras indicações, os primeiros assuntos que foram apresentados durante a sessão de hoje. O deputado Pedro Kemp fez a apresentação de uma emenda substitutiva integral a um projeto de lei apresentado por ele, em coautoria com os demais membros da bancada do PT, deputada Gleice Jane, também o deputado Zeca do PT, e que fazia alterações na lei sobre o uso de agrotóxicos aqui em Mato Grosso do Sul. Inicialmente, o que o projeto de lei que fazia mudanças dizia? Ele vedava de maneira completa, de maneira total, a pulverização aérea de agrotóxicos na agricultura aqui no estado de Mato Grosso do Sul e também impunha uma multa de R$ 1.500
de 1.500 mil fermes e em dobro em caso de reincidência no caso do uso dessa ferramenta. O deputado Pedro Kemp falou que conversou com os membros da CCJR, né, que fazem a análise inicial dessa proposta, e então apresentou a emenda substitutiva integral, flexibilizando o texto da lei, que então volta a tramitar, inclusive recebendo sugestões de entidades que representam o agro aqui em Mato Grosso do Sul. Eu, deputado Zeca do PT e a deputada Gleice Jane, nós apresentamos aqui um projeto de lei que proíbe a pulverização aérea em Mato Grosso do Sul. E esse projeto ele era bastante radical, proibia totalmente essa prática da pulverização aérea de agrotóxicos nas lavouras do Mato Grosso do Sul. Deputado Pedro Cianeto é o relator dessa matéria e ele nos alertou que, da forma como nós apresentamos o projeto, dificilmente ele seria aprovado e convocou uma reunião com representantes de produtores rurais, né, o pessoal da FamaSul esteve aqui e fez uma série de ponderações, né, sobre esse projeto. Sugeriu que nós, então, fizéssemos adequações ao projeto de lei para que ele pudesse tramitar, né, e, com certeza, com o apoio de todos os colegas aqui, ser aprovado, né? Então, nós estamos apresentando hoje, a bancada, deputado Zeca, deputada Gleice e eu, um substitutivo àquele projeto inicial, né, que altera a Lei 201/23, aliás, que altera a Lei 2.951, de 2004, que dispõe sobre o uso, comercialização, armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins. Bom, então, como o deputado Pedro Kemp falou, o projeto de lei de número 201 de 2023 faz mudanças na lei 2.951 de 2004. Mas como que ficaram as principais mudanças, então, né, depois das sugestões da própria categoria do setor do agronegócio e do agro aqui em Mato Grosso do Sul? Tá? Então, o projeto de lei de número 201, a autoria é do deputado Pedro Kemp, em coautoria com a deputada Gleice Jane e o deputado Zeca do PT. Como ficam, então, as proibições, né? Já que o deputado Pedro Kemp falou que era muito radical inicialmente esse projeto, né? Então ficaria proibida o uso da pulverização aérea a 10 quilômetros de unidades de conservação ambiental, a 2 quilômetros de mananciais, áreas de recargas hídricas e nascentes, a 1 quilômetro de moradias isoladas e outros agrupamentos, e também de animais e outras culturas que estejam suscetíveis a ter danos em razão do uso da pulverização aérea, e também ficaria proibida o uso da pulverização aérea próximo a terras indígenas, territórios quilombolas e comunidades tradicionais autodeterminadas. Matéria, então, com a emenda substitutiva integral, não tinha sido analisada ainda pela CCJR, mas então volta para a comissão e vai ser analisada inicialmente por lá antes de ir para o plenário. O deputado Pedro Kemp, logo após a apresentação dessa emenda substitutiva integral ao projeto de lei de número 201, também repercutiu algumas notícias aqui no plenário. Ele falou sobre o socorro do governo federal ao setor do agro, né, inclusive fruto de indicações de vários deputados aqui da Assembleia Legislativa, e também falou sobre outros investimentos aqui em Mato Grosso do Sul. O governo do presidente Lula, ele está autorizando a renegociação da dívida de 871 milhões, e a maior parte desse montante é de grandes e médios produtores, 843 milhões, e o restante dos valores é de empréstimos contraídos por agricultores familiares. Então, aqueles principalmente ligados ao agro, né, que muitas vezes fazem campanha difamatória contra o presidente Lula, contra o governo federal, eles têm que reconhecer todo o apoio que o nosso governo dá para que a produção agrícola, a pecuária, possa continuar crescendo, gerando divisas para o nosso país. Portanto, é um setor que não tem do que reclamar e tem todo o apoio do governo federal para continuar
realizando as suas atividades comerciais aqui e no exterior, né, com a exportação também. Então, faço esse registro e ainda registro que o governo do presidente Lula está enviando 35 novas ambulâncias do SAMU para atender aqui o Mato Grosso do Sul e também criar uma agência reguladora do SAMU aqui no Mato Grosso do Sul. Então, é importante a gente dizer que na área da saúde, no atendimento às emergências e urgências, o governo do presidente Lula está também apoiando com essas novas ambulâncias do SAMU, 35 novas unidades aqui para o Mato Grosso do Sul. 11 horas e 38 minutos em Mato Grosso do Sul. Então é isso, né? Com essa fala do deputado Pedro Kemp, a gente encerra a edição de hoje do programa Redação Final, sempre ao vivo, aqui na Rádio Alemes 105,5 FM, em conexão com a Rádio Senado, e também na TV Alemes, canal 7.2, sempre disponível também para Campo Grande região. Lembrando que você pode rever e rever, quando quiser, o Redação Final, as votações, as falas dos deputados e todos os programas também da TV Assembleia pelo nosso canal do YouTube. É só você pesquisar por lá, Assembleia Legislativa de MS. Outras notícias também no nosso site, o www.al.ms.gov.br. O Redação Final volta amanhã, quinta-feira, logo após a sessão plenária. Tchau!